Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando aqui mais um novo nosso canal, né? Para ensinar vocês aí, passar um pouquinho do nosso conhecimento de como pintar essas pecinhas assim. Eu trabalho assim com peças de gesso, né? Essas peças que são bastante populares, né? Aí quase todo mundo conhece, né? Todo mundo. É difícil você não ver uma casa que não tem essas pecinhas de gesso, né? Então eu trabalho com essas peças já faz um tempinho. Então, assim, eu desenvolvi uma pintura própria, né, uma forma própria de pintar elas. E eu quero estar passando para vocês agora, né, essa forma assim de pintar, né, de como você dá esses acabamentos, esses detalhes na peça, né. Então aqui temos só algumas, né, tem outras peças também lá dentro que não estão aqui no momento, mas que ao decorrer dos vídeos, né, eu vou começar a mostrar para vocês. Então, aqui temos apenas algumas amostras, né, de algumas peças que eu tenho. E eu vou escolher umas aqui para começar a ensinar vocês, né. E acho que a que eu vou pintar hoje vai ser essa aqui, essa arara aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer essa arara, né. Essa aqui foi uma encomenda que eu peguei, né, para fazer. Tem ela assim inteira, né, com o rabo inteiriço, e tem ela assim. E às vezes você pode encontrar ela assim também sem o rabinho, né? Tem essa parte de você colocar o rabo, entendeu? Aí eu vou mostrar no vídeo agora como pintar essa arara aqui, certo? Nos próximos vídeos eu vou mostrar como você pintar os girassóis, as galinhazinhas aqui, ó, esses triozinhos de tartaruguinho, né? Aqui tem as religiosas, né? Que é a Sagrada Família, como você pintar Nossa Senhora, né? Então, todas essas aqui eu vou ensinar vocês como pintar, ok? Então fica aí no canal, se inscreve no canal aí, dá um like se você gostar do vídeo, certo? E ativa o sininho que sempre vai ter vídeo novo, né? Eu vou estar postando mais ou menos uns 2 vídeos por semana. Aí você se inscrevendo aí no canal e gostando, né? Você sempre dá aquele like, né? E mostra para outras pessoas, né? Compartilha aí com seus amigos, né? Com suas redes sociais também. E sempre vai ter um vídeo novo e mostrando técnicas novas de pintura, ok? Valeu, pessoal. E vamos agora aprender a pintar essa pecinha aqui, ok? Pronto, pessoal, o material utilizado que a gente vai utilizar aqui para pintar essas peças são essas tintas PVA, né, da Acrylex, tinta fosca, você encontra baratinho, né? Elas aqui na minha cidade ela está custando mais ou menos uns R$ 3,60. Pode ser que custe mais barato aí na sua, entendeu? Ou até mais caro, não sei, depende de cidade para cidade. Esse verniz também, né? Esse verniz acrílico brilhante da Acrylex também. Aqui na minha cidade ele custa R$ 10. R$ 10 um tubinho desse aqui de verniz, né? Com 100 ml. Pode ser que na sua cidade custe menos, né? Ou mais um pouco. Pincéis, né? Esses pincéis aqui. Esses pincéis, pessoal, eles são pincéis de maquiagem, né? Eles, além de ser mais baratos, ele tem uma durabilidade praticamente igual ao pincel de você fazer artesanato normal, aqueles pincel, e são muito mais baratos, né? São bem baratinhos, você encontra um joguinho desse assim, às vezes até com 10 pincéis assim, bem barato, assim, por R$ 30, tal. Você compra às vezes um pincel só de artesanato por R$ 20, R$ 28, então, às vezes assim, para pintar essas peças em gesso, elas não são peças muito, assim, uma coisa muito cara para você fazer, então, assim, um material simplesinho desse aqui dá para você pintar tranquilo, entendeu? Então você investe aqui nos pincéis bons de qualidade, com as cerdas macias, né? Umas cerdas bem maciazinhas de trabalhar, né? E uma tinta legal, né? Essa tinta assim, são muito boas para você pintar. Tem um acabamento muito bom e a durabilidade dela também é muito grande, né? Você passa um bom tempo, né? Você sabendo render a tinta, né? É assim, você utilizando as técnicas que eu vou mostrar aqui de pintura nesses vídeos, aí você vai ver que a tinta ela rende bastante, né? Eu chego a pintar muitas peças mesmo com essas tintas assim de 37 ml, né? Se você quiser comprar
de 100 ml, né, ou mais, 500 ml, aí vai durar mais ainda, né? Então vamos lá, esse aqui é o material utilizado para pintar um vídeo, né? Um pedacinho de pano para você estar sempre limpando o pincel e um pouco d'água, né? Um recipiente com água. Essa tinta é uma tinta à base d'água, aí você vai precisar estar diluindo bastante ela e sempre limpando o pincel, né? Para fazer algumas técnicas, né? Ok? Então vamos lá para o vídeo, esse é o material utilizado, que a gente vai utilizar para pintar as peças. E vamos lá para o vídeo, né? Então, eu vou ensinar agora a pintar essa arara aqui, ó, essa arara grande. Aí é de uma forma bem simples, bem rápida para pegar ela. Já tá toda já acabadazinha. Aí vamos lá, você vai pegar tinta branca, né? Tinta PVA normal. Aí primeiro a gente vai pintar toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui vai ser branca. Então você pega a tinta aqui, ó. Você pega um pincel. Aí você pega aqui um recipiente com água. Para diluir a tinta, você molha o pincel. Molha aqui a tinta aqui. Sempre assim, molha o pincel, dilui aqui na tinta. Dá uma diluída na tinta e vai passando. Então a gente vai pintar toda essa parte aqui de branco, né? Aqui não tem muito segredo não. Vai pegando assim, ó, diluindo aqui, ó, a tinta e passando aqui. Então não tem muito segredo aqui nessa parte, né? Pintou tudo isso aqui de branco. Aí a gente depois vai para a parte do bico. Ok? Aqui é bem molinho. Sempre usando assim a pontinha mesmo aqui do pincel. Bem a pontinha mesmo assim, para não botar o pincel todo assim e estragar o pincel mais rápido, né? Porque como o gesso é poroso, né? Aí a gente não tá usando aqui seladora, nem outra coisa para selar o gesso, esses buraquinhos do gesso. Aí a gente tá pintando direto, aí se você esfregar demais o pincel, vai acabar danificando o pincel mais rápido, né? Aí você passa somente a pontinha assim do pincel. Só a pontinha mesmo do pincel, esticando bastante a tinta, preenchendo todos os locais assim onde tiver sem tinta, você vai preenchendo. Tá vendo? Pronto. Preencheu isso aqui, aí agora a gente pintou aqui de branco, a gente vai agora pintar o bico. Já pintar o bico ou deixar o bico pro final, mas a gente pode pintar logo ele já aqui, porque depois a gente vai dar os acabamentos. Aí a gente dá uns acabamentos assim no bico. Beleza? Vamos lá. Seguindo o vídeo agora pra gente pintar o bico. Pronto, agora a gente vai pintar o bico, né? Voltando novamente agora a tinta preta aqui, ó. Você pega a tinta preta agora. Mesmo pincel, dá uma limpadinha nele. E joga aqui, tinta. Bota água. Dá uma molhadinha. Vem aqui. Aí vai fazer assim, vou pegar bem o cantinho aqui do pincel, que é para não passar para a parte branca que você pintou agora, né? A gente vai fazer essa delimitação aqui, bem com o cantinho mesmo aqui do pincel. É bom você pegar um pincel quadrado, para que esse cantinho dele aqui mesmo você consiga colocar aqui e sair esfregando aqui. Ó. Fez essa demarcação aqui do cantinho, pronto. O resto você pode já ir pintando normalmente, certo? Aqui. Você já vai pintando normalmente. Sempre umedecendo o pincel ficar sempre úmido. E vem pintando. Não tem mistério. Não tem mistério. Vai esticando bastante aqui a tinta, né? Colocando a tinta em todos os locais. Certo?
Se precisar dar uma segunda demão, aí você espera secar um pouquinho, né? Você vê que a tinta não preencheu 100% aí a parte onde você está pintando, dá um tempinho assim, alguns segundos, a tinta seca muito rápido, aí você dá uma segunda demão, certo? Aí depois você vem fazendo essa parte de cá, né, onde está aqui, ó, voltando pintar. Você vai fazendo esses cantinhos aqui, né? Mas o que você vai precisar mais se atentar aos detalhes é essa parte aqui, né? Para não manchar essa parte branca, né? Ficar sempre bem delimitado aqui, a parte do bico e a parte branca. Então, é só isso. O resto aqui você vai pintando pode pintar de forma rápida, mas essa parte aqui você vai passando bem certinho para ficar bem acabadinho assim essas duas partes. Ok? Pronto, agora novamente com o pincel limpo, né? Depois que você usou aqui o preto, você dá uma limpeza no pincel. Agora a gente vai para a tinta amarela, né? Que a gente vai usar esse amarelo ouro aqui, né? Amarelo ouro. Vamos utilizar ele para pintar o corpo, né? Todo o corpo, esse pedaço aqui do corpo, o rabinho, a parte da asa, entendeu? Toda essa parte do corpo. Menos aqui, como ela tem um detalhe vermelhozinho aqui na cabeça, essa parte aqui você, daqui pra cá mais ou menos, você deixa em branco, que a gente vai passar o vermelho. Então a gente vai começar daqui até completar tudo. E também aqui das laterais dela, como ela já tem um detalhezinho laranja, aí você não precisa chegar com o amarelo até o final, até a borda dela aqui. Até essa borda dela. Você só deixa o amarelo somente até aqui. Aí vamos lá, vamos começar a pintar aqui. Você limpa bastante o pincel. Sempre tem um paninho tal, para você não deixar resíduos da outra tinta, né? Principalmente quando você está trabalhando com tinta preta, né? Aí você limpa bastante o pincel. Viu que ele não está mais saindo nenhum resíduo de tinta, para não manchar. Aí você vai lá e utiliza. Se você quiser utilizar um outro pincel, assim como eu tenho vários outros pincéis aqui, aí você pode já estar utilizando vários pincéis para fazer esse tipo de acabamento. Para não estar precisando limpar toda vez os pincéis, né? Então vamos lá. Então a gente vai aqui, ó, sempre pegando essas partes que você sabe que vai ter uma outra tinta, e você já vai logo começando a fazer nela, aqui, ó. Bem, dando esse detalhezinho assim, bem acabado, esticando bastante a tinta. Ok? Deixando a tinta sempre bem esticadinha. Ok? E fazendo aqui esse acabamento aqui na parte daqui do rosto dela, né? Da arara, né? Da cabeça da arara. Então aqui a gente vem fazendo isso aqui. Sempre umedecendo o pincel e fazendo esse detalhezinho aqui do rosto dela, da cabeça da arara, né? Pronto. Fez esses detalhes assim que são mais minuciosos, aí você vai preenchendo. O resto você vai preenchendo assim de forma mais rápida, né? Se você quiser pegar um pincel maior, esse aqui é um pincel médio, né? Você tem um pincel aqui um pouquinho maior, você pode já utilizando ele para preencher de forma mais rápida, né? Sempre umedecendo o pincel, umedecendo a tinta, que é uma tinta à base d'água, né? Então você tem que deixar ela bem úmida mesmo, assim. Não tão diluída, né? Que é para não perder o pigmento, mas também não tão grossa, que é para render bastante, né? Cada tinta dessa, ela rende bastante. Dá para você pintar várias peças com uma tinta só, né? Eu mesmo tinha tinta minha que demorava assim uns 3, 4 meses ou mais pintando as peças, porque eu rendia bastante disso.
Então você vai aqui, ó, sempre umedecendo o pincel e esticando a tinta. Umedecendo o pincel e esticando a tinta. Passando lá na tinta, umedece o pincel, passa na tinta e vem aqui fazendo esse trabalho. Então, o trabalho é esse. Sempre utilizando bem a ponta do pincel aqui para não estragar demais o pincel todo. Aí você vem pintando, dando esses acabamentos, passando aqui na parte da asa. Essa parte aqui também vai ser amarela, então você já pode passar tudo, né? Detalhe também que é bom você fazer, sempre pegar um pincel grande, assim, uma trincha, você sempre tem alguma trincha, algum pincel grande que é para tirar todas as sujeiras que tiver na peça, né? Vai tirar todas as sujeiras que tiver na peça para não ficar suja, a peça suja, cheia de poeira da peça, porque gesso pega muita poeira, né? Então você vai passando aqui, ó. Essa parte aqui também ela tá bem acabada. Pronto. Passando tudo aqui. Aí depois que você pintar toda a peça, às vezes fica essas partezinhas brancas assim, que é problema no gesso. Aí você passa uma segunda mão, assim vai passando uma segunda mão, até sumir. Isso aqui geralmente é problema já na hora da fabricação do gesso. Aí ele fica assim com essas manchinhas. Ok? Aí vamos agora completar tudo, menos essa parte aqui de cima, né? Deixar essa parte aqui de cima branca. E os contornos aqui, não precisa chegar até a borda não. Mais ou menos até aqui assim. Aí sempre deixa uma bordazinha que aqui vai ser laranja. Ok? Pronto, agora que ela já está toda pintada, já pintamos aqui a partezinha aqui do rabo, aqui atrás, tudinho. Agora vamos para essa parte aqui da asa dela, que essa parte aqui é azul, essa aqui vai ser verde, essa aqui vai ser vermelho, né? Então vamos para essa parte aqui agora, né? Depois a gente faz os acabamentos em geral. Então vamos lá pegar o azul, eu vou trabalhar com esse azul celeste agora. Azul celeste, primeiro. Então vamos lá, pegar o pincel. Novamente, umedecendo a tinta e fazendo primeiro aqui os acabamentos, né? Essa parte aqui dos cantinhos, né? Primeira coisa, a gente se preocupa logo com isso, né? Depois vem para as outras partes. Aqui. Vamos logo para essa parte. Você faz aqui, ó. Fez aqui essas partes aqui. Desce o pincel. Pronto. Pronto, umedecemos o pincel, pintamos toda essa parte aqui de contorno aqui. Aí as outras partes você pode ir preenchendo de forma mais rápida, né? Precisa ter mais tanto cuidado para não borrar. Então esses detalhezinhos é que vão fazendo a diferença. Entendeu? Você assim ter todo esse cuidado, todo esse trabalho de não borrar a peça, não borrar a pintura.
né? Ter esse cuidado na hora de pintar, é que vai valorizando, entendeu? O trabalho, valorizando toda a peça. Ok? Nunca tenha, assim, preguiça de pintar com qualidade, né? Aqui, esse trabalho artesanal aqui, ele não é um trabalho de velocidade, né? Pra você fazer nas carreiras, trabalho de produção. Eu tenho que fazer umas 50 peças por dia e tal. É um trabalho assim delicado, né? Trabalho que demanda atenção, cuidado, né? Você fazer assim com paciência. Isso aqui é um hobby, né? A pintura, ela é um hobby, né? Você fazer em momentos assim de você estar tranquilo, estar relaxado. Se possível, você coloca uma música tranquila, relaxada aí, se possível for, para você pintar de forma relaxada, né? Tranquilo. Isso aqui tem que ser um hobby, né? Tem que ser uma coisa assim que prazerosa para você fazer. É um momento onde você vai ficar relaxado, né? E fazer com toda atenção, com todo cuidado, para a peça ficar bem pintadinha, né? Então, fizemos aqui esse trabalho, né? De esses acabamentos aqui. Fizemos aqui esse acabamento. Aí vamos agora pintar essa parte aqui agora de verde, um verde claro, depois essa parte aqui de vermelho, para depois a gente vir fazendo o acabamento geral, certo? Que é o chamado de degradê. A gente vai passar uma outra tinta aqui mais escura para fazer um degradêzinho aqui nessa peça. Pronto, agora a gente vai utilizar aqui o verde maçã, né? Tem o verde folha, você pode usar o verde folha ou o verde maçã. Esse aqui eu vou usar o verde maçã para pintar essa parte aqui, né? Novamente a gente pega aqui e começa a fazer esse trabalho aqui. Dá esse contorno, né? Ele é um verde bem clarinho, bem simples de pintar. Aí o que é que você vai fazer? Você só vai até aqui, ó. Você só vai pintar isso aqui até aqui. Você não precisa ir até aqui em cima não, porque aqui em cima a gente vai colocar, ó, um outro verde. Aqui em cima vai ser um outro verde. Aí você não precisa ir com ele até em cima não, só até aqui. Depois vai ser o verde musgo, pra gente fazer o degradê, né? Lembrando que degradê é a junção de duas cores diferentes, né? Assim, a gente está utilizando esse verde aqui, maçã. Depois a gente vai utilizar o verde musgo. Aí fazendo assim uma transição entre um verde claro e um verde escuro. Aí essa transição é chamada de degradê, né? Então, vamos lá. Sempre pintando aqui fazendo esses detalhezinhos. Para não borrar o pincel, né? Para não ficar borrando, manchando. Uma tinta manchando a outra, assim, por cima da outra. Vai ficar bem delimitado, assim, a questão de cada tinta, né? De cada cor. Aí isso aí é que vai dar aquele toque diferenciado na peça, né? A peça fica bem acabada, bem trabalhada, assim. Ó. Pintamos aqui esse outro pedaço, né? Pintamos aqui de azul celeste. Aqui a gente fez esse verde, né? Com verdezinho maçã. Beleza? Aí agora a gente vai pintar aqui de vermelho. Essa parte aqui de vermelho. Aí depois que a gente pintar essa parte aqui, a gente vai dando o degradê. Vai fazer o degradê do azul e do verde. E depois os detalhes laranja, né? Ok? Pronto. Pintamos essa parte aqui já. Tá vendo? E vamos agora para a cor vermelha.
Pronto, agora a gente vai utilizar esse vermelho fogo aqui, que é para pintar essa parte aqui. Eu já tinha começado, é porque eu tinha gravado aqui no vídeo, mas o vídeo deu uma travada. Mas eu já tinha começado, mas a questão já é essa aqui. Você pega aqui a tinta normal, aí vai fazendo primeiro esses acabamentos aqui, nesses cantinhos aqui, delimitando onde a tinta vai ficar, né? Fazendo todo esse contorno aqui das asas, né? Com o pincel, com o cantinho do pincel. Aqui, ó, com cuidado, né? Para não ultrapassar a tinta para cima do verde. Acertando aqui. Tá, gota. Pronto, depois que a gente terminou tudo aqui, aí essas partezinhas aqui, ó, entre uma cor e outra, você pode utilizar esses pincelzinhos assim fininhos, esses de acabamento, né, para fazer esse contornozinho. Você pode fazer agora, pode fazer lá quando você estiver já finalizando a peça, mas eu gosto de fazer logo tudo agora, para não demorar muito. A mesma coisa essas partes aqui também. Tá vendo essas partes assim que tá manchada? Aí você faz uma pontinha assim. Você pega uma pontinha com o pincel de acabamento, faz uma pontinha para ficar bem acabado, para não ficar as partes manchadas. Aí fica assim, bem pontudinho, né? Para não ficar borrado. Aí você vê nessas partes assim que você vê que tá faltando tinta e tal, tá com alguma parte assim manchada, você vem fazendo, dando esses acabamentos. Aí fica assim, né? Um acabadinho, bem pintado, sem nenhum borrão, bem reto a tinta, né? Pronto. Agora vamos fazer, a gente pode fazer essa parte aqui também já do degradê, para deixar já essa parte aqui acabada, né? Essa parte das asas acabada, para depois partir para fazer o rabo e pintar o tronco e as patas, para depois fazer os acabamentos em geral, né? Fazer a parte do rosto e tal, e os acabamentos geral, beleza? Pronto, agora a gente vai utilizar agora esse verde musgo, tá vendo? Verde musgo em junção com o verde maçã, né, que a gente estava utilizando, para fazer o degradê aqui. Então vamos lá, a gente separa a tinta, para usar somente a tinta que vai ficar na tampa, né? Pronto, com um pincelzinho de acabamento, pincelzinho fininho, você vai estar aqui molhando, aqui ó, passando aqui, você molha, passa, e você vai fazer isso aqui, esse trabalho aqui, ó, de passar aqui, ó, para ficar bem delimitado, né? Você vai passar aqui, primeiro você faz esse acabamento daqui de cima da transição, depois a gente vai vindo para o degradê. Olha a tinta, sempre a tinta bem úmida, tinta bem diluída, passando. Aqui. Pronto. Fez isso aqui, toda essa partezinha aqui, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui um trabalho como se fosse uma aquarela, que agora você vai pegar, umedecer bastante o pincel e vai fazer isso aqui, esfregar aqui o pincel aqui em cima. Aí você molha novamente a tinta, passa aqui, assim, e vai molhar o pincel, vai pegar o pincel com água e vai esfregar assim. Aí vai fazer como se fosse uma aquarela. Aí você faz esse degradê dele aqui. Molha o pincel, ó, passa aqui. Pega um pouco d'água,
pincel só com água agora. Aí você vai passando aqui em cima. O pincel deitado, hein? O pincel ele não vai ficar assim não, ele vai ficar assim deitado aqui. Aí você vai passando aqui e vai formando essa transição, esse efeito, né? Pra não ficar assim, essa cor chapada, porque tem gente que quando pinta assim, ó. Aí passa aqui a tinta, aí fica aquela cor chapada assim, ó. Aí para não ficar essa cor assim chapada, que essa borda assim bem mostrando, aí você vem aqui com o pincel, molha o pincel na água, o pincel só com água você passa aqui assim. Aí tá vendo? Aí a tinta ela se dissolve, aí vai dando esse trabalho de degradê, né? Esse degradêzinho aí. Aí você vem aqui e vai tirando os excessos. Aqui, ó. Tirando excesso. Pronto, agora a gente vai fazer o degradê aqui nessa parte azul aqui. A gente vai trabalhar agora com azul turquesa, né? A tinta tá meio colada, mas é azul turquesa, né? A gente vai pegar aqui novamente e vamos fazer aqui um contornozinho aqui, ó. A gente vai contornar agora toda essa parte aqui, ó. Aí, fazer esse contorno. E aqui. Isso aqui você vai pegar a pontinha mesmo do pincel. Sempre com a tinta bem diluída. Você vai pegar aqui. Vou fazer aqui. Esse contorno. Todo esse contorno aqui. Você vai fazer ele em todo. Você vai fazer o contorno todo. Certo? Você vai contornar toda essa parte aqui, ó, bem devagarzinho, com calma, com tranquilidade, sem se afobar, sem ficar querendo terminar a peça rápida. Essas peças não são para você ficar pintando nas carreiras. É uma peça para você pintar devagarzinho, ok? Pronto, agora que a gente já fez o contorno aqui, tudo aqui nessa parte aqui de cima, tudo dessa forma, tá vendo? Tivemos dado o degradê aqui no verde, né? E agora fizemos o contorno aqui em cima. Pintamos o azul, o celeste e agora o azul turquesa por cima, certo? Agora vamos fazer essa parte do rabo, né? Vamos utilizar as mesmas cores de azul que a gente fez aqui em cima, a gente vai utilizar agora no rabo. A gente vai começar com azul celeste, né? Novamente com um pincelzinho aqui de acabamento, você vem aqui, ó, para fazer essa partezinha aqui um pouquinho mais que é fininha, vem aqui, ó. Tá vendo? Você vem fazendo aqui esse trabalho aqui. Ok. Estica bastante a tinta. Aqui. Vem fazendo aqui esse trabalho aqui. Faz os contornos rápido, esses contornos logo, para depois você poder pintar o meio. Não precisa pintar o meio com esse pincelzinho assim não, que vai demorar muito. Você primeiro faz aqui os contornos, né, que é para não borrar a tinta. Deixa aqui, é bem reto. E deixa o meio para você pintar por último. Sempre bem. Pronto, agora depois que a gente concluiu aqui essa parte aqui da pintura aqui do rabo, a gente vai usar agora o azul turquesa para pintar esse pedacinho aqui embaixo que estava faltando, né? Fazendo esse degradê, né? Essa transição entre uma tinta e outra. Então a gente vem aqui novamente, desce o pincel e vai passando aqui, ó. Vai fazendo esse trabalho aqui de degradê. Pinta toda essa parte.
toda essa parte. Aí aqui na frente, o que é que você faz? Aí você umedece o pincel e vai esfregar aqui, ó, só com água, misturando aqui, fazendo essa mistura essa mesclagem, né, das tintas aqui, só com água. Você vai mesclando para tirar essas bordas aqui que você não quer. Lembrando que isso aqui é um efeito, né? Se você quiser fazer também o efeito assim de pena, como se fossem umas peninhas assim, com o próprio pincel, você consegue fazer também. Mas esse aqui não é o caso daqui que a gente está querendo fazer. A gente está simplesmente querendo mesclar uma cor com a outra, né? Assim, se você continuar fazendo assim, aí dá, tá vendo? Aí dá uns efeitos assim, como se fossem umas peninhas. Mas esse não é o efeito que a gente está querendo fazer aqui agora não. Você pega só a água aqui, o pincel com água aqui e vai mesclando aqui para mesclar uma cor com a outra. Só a água aqui. Aqui não tem tinta não no pincel, só tem água. Certo? Aqui embaixo você escurece. Vai escurecendo essa parte aqui de baixo, para deixar bem mais escura do que essa parte de cima. Ok? Então, pessoal, aqui a gente já terminou o rabo, como a gente já tinha terminado já a pintura aqui. Aí você fez aquele degradezinho aqui, ó, da forma que eu tinha mostrado para vocês, né? Passando aqui, tirando todo o excesso da tinta e as demarcações. É a mesma coisa que você vai fazer aqui, né? Com um pincelzinho de acabamento, você vai pegando aqui e vai passando assim para baixo, fazendo o mesmo sentido, né? O mesmo sentido que você fez aqui, você faz aqui no cantinho aqui em cima, certo? Pronto, agora a gente vai pegar a tinta vermelha. Novamente o mesmo vermelho fogo aqui em cima, para dar aquele detalhezinho que ela tem aqui em cima, aqui na crista dela. Então você vem aqui com o pincel com água, né? Sempre trocando a água quando a água estiver suja, para não ficar manchando. Aí você umedece o pincel, umedece a tinta, né? Deixa aqui e vem fazendo aqueles cantinhos, né? Primeiramente o acabamento aqui do canto. Aí depois a parte de cima, né? Certo? Aqui assim. E desce o pincel. E vai passando aqui em cima. Aí aqui a gente vai fazer aquele efeito que eu falei pra vocês, né? De ficar sempre passando aqui assim. Aí, ó, você vai continuar, certo? Fazendo aquele efeito que eu tava falando pra vocês, assim, ó. Aí você não pega mais o pincel dessa forma assim, você vai pegar ele virado assim, ó, certo? Aqui ele tava por completo, né? Aí você vai virar ele assim no canto dele e você vai passar assim, ó, só a pontinha do pincel fazendo isso aqui, ó, fazendo esse efeito assim como se fossem umas peninhas, tá vendo? Aí fica dando esse efeito aqui, como se fosse uma peninha. Você vai passando. Aqui, passa nos locais onde não tem tinta, né? Sempre assim. Ó. Colocando pra baixo, só com a pontinha do pincel, aí não é pra colocar o pincel todo assim não, só a pontinha mesmo assim do pincel, bem suave assim, obedecendo o sentido aqui da pincelada. E aqui não pode ficar fazendo assim, indo e voltando, aqui você tem que fazer uma pincelada no sentido só, sempre assim. Pronto. Pintou aqui, já fez aqui o efeito, deu aqui o efeito. Tá vendo? Sempre aqui, ó, observa aqui atrás. Certo? Ela vai ficar aqui, assim, certo? Se você quiser fazer mais aqui, ó, esse sentido aqui para dar esse sentido das penas. Sempre fique trocando o ângulo que você pega ele na mão para poder dar um sentido diferente assim na pincelada, né? Às vezes você está fazendo assim de um jeito desconfortável, aí você pega, vira ele assim, vira a peça no sentido contrário para você. Sempre
deixando o mais confortável possível para você trabalhar, né? E enxergar o que você está fazendo. Okay? Aqui, ó. Pronto. A gente fez isso aqui como se fosse uma pistazinha. Aí fica assim, desse jeito, né? O efeitozinho. O mesmo vermelho que a gente está usando aqui, usou aqui. Agora a gente vai utilizar o laranja. Esse laranja normal. Pode ser laranja vivo também, tem várias laranjas. Para fazer aquele degradêzinho aqui, ó. Do lado, né? Na lateral dele. Alguns detalhezinhos aqui também que ela vai ter, certo? E já já a gente volta. Então, agora a gente vai fazer o degradê aqui, né? Esse detalhezinho, esse efeito. Você vai virar a peça, né? Vai pegar o laranja, né? O laranja normal, vai pegar aqui, vai passar aqui. Primeiro você vai trabalhar só fazendo essa parte aqui. Depois a gente vai passar mais para a parte de cima. Você vai aqui umedecendo a tinta e vai passando aqui o laranja. Certo? Umedecendo, passando laranja. Dessa forma, certo? Ok? Quando chegou aqui mais ou menos lá na largura de um dedo, mais ou menos, aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o pincel molhado, só o pincel molhado aqui, e vai passando aqui em cima, para tirar essas marcas, né? Você vai molhando o pincel assim e vai, ó, tirando essa marca que ficou aqui. Que é o chamado de degradê, né? Isso aqui. Aí o pincel vai passando, aí ela fica a pintura uniforme, né? Não fica aquela pintura chapada, aquela tinta manchada, tá vendo como ela ficou? Ó. Tá vendo? Aí deu aqui esse efeito aqui, para não ficar aquela listra, né, marcada, né? Aí você vem aqui embaixo, você pode escurecer mais um pouquinho aqui embaixo, né? Essa parte de cá. Se você achar que precisa. Sempre assim. Se achar que precisa escurecer mais, você vai escurecendo. Vai escurecendo. E depois quando você chegar ali, você pega o pincel molhado, só o pincel, e vai tirando essa marquinha. Aí não ficou aquela mancha de tinta, né? Não ficou aquela mancha, ficou aquele degradê, né? Aqui, ó. Vai passando. Pincel molhado, só com água. Tá vendo? Aí aqui você vai fazer e vai contornar a mesma coisa aqui desse lado. Pegou o pincel, molhou na tinta e vai passando aqui. Vai fazendo esse cantinho aqui. Certo? Que vai ser como se fosse uma sombra, né? Aqui. Fez isso aqui, essa listinha, molhou o pincel, tirou o excesso de tinta e vem aqui, ó, no cantinho, tirando essa demarcação aqui da tinta, né? Do pincel, ó. Só aqui em cima, até chegar aqui embaixo. Aqui, ó, puxa um pouquinho pra cá, molha o pincel, tira o excesso de tinta e vem trabalhando. Aqui, tirando. Ok? Dessa forma aqui a gente fez esse efeitozinho aqui, ó, de transição de tinta, né? Do laranja para um laranja um pouquinho mais claro para o amarelo, entendeu? Aí aqui do azul para o azul mais escuro, do verde claro para o verde mais escuro, entendeu? E assim vai, do azul também aqui para o azul um pouquinho mais escuro.
Aqui a gente vai dar o mesmo efeito aqui e um pouquinho aqui nessa parte de cá. Mas o efeito é o mesmo. Simplesmente você pega aqui, ó, vem aqui embaixo, dá um retoque aqui, ó, sempre com esse sentido da pincelada para cá, assim, ó, subindo. É o mesmo efeito que a gente fez com o azul aqui embaixo. Você vai fazer subindo aqui, ó, tá vendo? No sentido da pincelada para cima. Aí depois o que é que você faz? Molha o pincel e vem tirando esse excesso aqui. Vem tirando esse excesso, fazendo essa mesclagem da tinta, né? Essa transição do laranja pro amarelo. Entende? Aí fica assim. Sabe como é? Dá um efeito melhor, né? Um efeito visual melhor. Fica o laranja aqui escuro aqui embaixo, uma transição laranja claro para o amarelo, né? Aí se você quiser fazer escurecer mais, você escurece. E também, se você quiser pegar o vermelho, você pode pegar o vermelho, botar aqui na pontinha, ele fica um pouquinho mais escuro assim na ponta. Aí faz essa transição do vermelho para o laranja escuro, para o laranja claro, para o amarelo. Aí você pode fazer também essa mistura, né? Essa mesclagem de 3, às vezes até 4 cores ou mais. Ok? Pronto, pessoal. Agora a gente vai dar o efeito aqui embaixo, né? A gente já fez aqui e aqui, né? Fez aqui também. Se você quiser também continuar, né? Com laranja, continuar esse efeito aqui atrás, até subir em cima, que você pode fazer também, entendeu? Até chegar aqui em cima você pode. Mas vamos fazer aqui agora. E como você já entendeu, aí você faz a seu gosto. Então, nesse modelo aqui que eu fiz isso aqui. Eu coloquei esse laranjazinho aqui no final da asa, como se fosse assim uma sombra, né? Por debaixo. Assim. E aqui eu fiz aqui assim. Lembrando que é esse modelo. Se você quiser pintar da mesma forma como eu estou pintando aqui, aí você faz, né? Se caso você não queira, aí fica a seu gosto, né? Se você quiser pintar exatamente igualzinho ao modelo que eu estou fazendo aqui agora, aí você faz. Ó, é só isso aqui, ó. Pintei aqui, né? Aqui você deixa um pouquinho marcado. E aqui, nessa parte aqui de cima, onde estava a transição, aí você pega o pincel com água molhada e faz isso aqui, ó. Só para não ficar manchado aqui em cima. Entendeu? Aqui embaixo você pode escurecer mais um pouquinho. Assim. Você escurece. Aí tá vendo que a tinta passou um pouquinho aqui, aí você vem aqui com o pincel aqui, ó. Aí dá pincel molhado, né? Aí dá esse retoquezinho aqui para não ficar manchado. Tá vendo? Assim ficou esse modelo, como se fosse uma sombra, né? Como essa parte aqui tá para baixo, né? Como se fosse uma sombra, esse laranja escuro do amarelo, ok? E sempre trabalhando com essas cores assim que são cores miscíveis entre si, né? Assim, cores que combinam. Aqui, se eu pegar vamos supor, se você pegar um roxo, colocar aqui embaixo, né? Um marrom, colocar aqui embaixo, tal, assim, talvez não combine tanto assim. Então, laranja e amarelo combina bastante, né? Assim, esse aqui é um verde claro com verde escuro, combina bastante. Se você botar um verde e um marrom aqui, não vai combinar, né? Não vai ficar uma coisa muito agradável, né? Então, sempre coloque cores assim que combinam, que fiquem harmoniosas uma com a outra, né? Que harmonizem uma com a outra. Aí é bom você baixar um esquema assim de cores para você ver as cores que combinam entre si, né? Que fica mais harmoniosa. É claro que isso é questão de gosto também, né? Tem gente que gosta, mas não fica assim uma coisa tão visualmente bonita, né? Você pegar um verde desse, colocar um roxo em cima do verde, aí fica aquele negócio meio estranho, meio confuso de entender. Mas cores assim bem suaves e que combinam uma com a outra é legal de você estar fazendo, assim, você está estudando essa forma assim de combinar cores. Beleza? Agora vamos para cá, para a parte do galho, né? Vamos fazer essa parte aqui do galho.
Pronto, é para pintar aqui o galho, a gente vai precisar de duas cores. O marrom, né? Esse marrom normal. Marrom. E você pode pegar um marrom escuro, um terra queimada. Aí aqui, no caso aqui, a minha tinta é rústico, né? O nome dessa tinta aqui. Essa tinta PVA da Acrylex que eu uso é fosca, né? Ela não tem brilho. Depois é que a gente trabalha dando brilho nela. Então você pode pegar um marrom normal e você pode pegar um terra queimada, um marrom escuro e tal, só para fazer a questão do degradê. Aqui no caso essa tinta, o nome dela é rústica. Aí vamos lá, você vai pegar aqui, novamente, um pincel, umedecendo a tinta, umedecendo o pincel. E vamos trabalhar dessa forma aqui. Você vai pegar aqui, vai pintar o meio. O meio. Você vai deixar as bordas para fazer outra cor. Esse marrom claro você pega aqui e pinta aqui o meio. Dessa forma aqui. Não tem problema se você pintar essa parte aqui das patinhas dela, não vai ter tanto problema se você borrar, porque isso aí vai ser o preto, aí o preto ele cobre. Mas a princípio não pinta não, porque assim você vai só tá gastando mais tinta, né? Pinta somente as partes que for marrom. Aqui. Pronto. Pintou aqui. Fez isso aqui. Agora você vem com o marrom escuro. Aí com o marrom escuro, com a tinta mais escura, pode ser um sépia também. Aí você vai fazendo essa parte aqui de dentro. Tá vendo? Aí aqui você dá esse contorno. Dá esse contorninho aqui. Sempre colocando o pincel assim, a pontinha do pincel e a quina do pincel para poder ficar bem certinho, não borrar, né, a parte de cima. Aí você vai passando aqui em cima, dando esse efeito. Chegou aqui, ó, novamente, chegou nessa parte de cá, junto do marrom, nessa transição. Aí você vai usar aquela técnica, né, de molhar o pincel e passar aqui. Certo? Pegou, molhou aqui, ó. Aí você vem com o pincel molhado, sem tinta, e como se fosse mesclando uma cor com a outra aqui. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Dá esse contornozinho. Passando aqui. Assim, tinta. Aí pega o pincel, somente com água, e vai tirando. Certo? Então você vai fazer isso em toda essa parte aqui de baixo do galho, certo? Pronto, pessoal. Aí já depois que a gente terminou aqui de pintar o galho, né? Fazer aquele efeito que eu falei para vocês. Agora você vai pegar um pincelzinho de acabamento, esse fininho, e com a tinta preta a gente vai pintar agora as patinhas, né? Você vai vir fazendo esse trabalho aqui nos cantinhos. Aqui. Primeiro, sempre fazendo isso aqui. Primeiro você faz esses cantos, né? Dá esse contorno. Para depois você fazer o enchimento. Primeiro os cantinhos aqui, ó, com o pincel bem suave. Pincel suave, fazendo os cantinhos. Para não borrar. Aí depois você vai preenchendo. Ok?
trabalho é um trabalho, como eu estava falando, de você fazer de paciência, né? Tranquilidade. Você não está estressado, você vem aqui para desestressar mesmo. Não precisa ter pressa. O artesanato, né? O artesanato ele é para tirar o seu estresse, né? Você se desestressar, soltar a sua criatividade. Quanto mais rápido você quer terminar as coisas, assim, como se fosse uma, uma operação assim, industrial, né? Se estivesse fazendo aí, tem que fazer muitas peças por dia, e talvez não saia com tanta qualidade, né? Aí você vai aqui totalmente descontraído, né? Pintando devagarzinho, fazendo as pecinhas. Aí você vai pintando certinho, ok? Então a gente fez isso aqui, agora a gente vai trabalhar com a tinta branca, né? Depois para fazer esses detalhes. Mas antes a gente vai fazer o detalhe aqui do rosto dela, né? Fazer esse detalhezinho do rosto dela. Para mostrar para vocês como é que é. Pronto. Agora a gente vai trabalhar agora aqui, ó. Essa parte aqui do rosto dela. Dessa forma aqui, ó. Aqui você vai fazer um pouquinho de nada assim mais grosso, né? E aqui você vai ter que trabalhar aqui, ó, lá. Sempre circulando lá na sua mão. E como aqui o movimento é circular, aí você vem aqui afinando, deixando fininho. Tá vendo? Fiz esse detalhezinho aqui. Você nota que essa parte aqui, ó, da basezinha aqui tá um pouquinho mais grossa, né? E as outras partes ela vai afinando. Para não ficar tudo igual, assim, muito grosso. Para você não fazer uma linha tão grossa assim. Fazer uma linha aqui. Aqui ela sai um pouquinho grossinha, depois você vai afinando, né? Aí a mesma coisa você vai fazer aqui em cima. Você vai fazer esse detalhezinho aqui em cima assim. Tá vendo? Aí você faz ela como se fosse um triângulozinho assim, ó, um pouquinho mais grossa aqui em cima. Tá vendo? Aí depois você vai afinando até chegar lá embaixo, certo? Aí aqui você faz um pouquinho mais grosso, como se fosse uma pestana assim, tá vendo? Ó, isso aqui é a forma como a gente pinta essa parte aqui em cima, ok? Ficou assim, dessa forma. Aí aqui, geralmente eu costumo fazer isso aqui, que é a arara, ela tem umas ruguinhas assim no rosto, né? Ela é meio enrugadazinha, aí você faz assim uns detalhezinhos assim. Isso é opção sua, né? Se você quiser fazer, você faz. Geralmente eu gosto de fazer isso assim, quando eu pinto. Todos os modelos meus eu faço esse detalhezinho assim. Mas isso aí é opção sua, se você quiser fazer, você faz. Ok? Pronto, aí agora a gente vai trabalhar agora com a tinta branca, fazendo alguns acabamentos. Beleza, pessoal. Agora a gente vai dar os acabamentos aqui com a tinta branca, né? Você vai pegar aqui a tinta branca com o pincel de acabamento normal. Você vai fazer isso aqui, essa própria peça aqui, essa própria forma aqui, ela já tem os entalhezinhos certinho aqui para você fazer esse detalhe, né? Que seria as partezinhas da patinha dela, né? Então você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, né? E vai fazer essa listrinha aqui de forma fininha. Por isso que é bom você ter o pincelzinho de acabamento, né? Aí aqui embaixo você vai fazer o seguinte. Você vai molhar o pincel novamente, tinta branca. E você vai fazer esses detalhes aqui assim. Você vai pegar o pincel aqui, ó, deitado. Vai passar assim pra cima, assim. Aí, aqui você carrega um pouquinho o pincel, aí aqui você vai tirando aos poucos assim o pincel da tinta da peça até ele fazer
uma forma fininha. Tá vendo? Aqui mais grosso, aí aqui mais fino. Aqui mais grosso e afinando assim. Só um detalhezinho assim na peça. Para dar esse detalhe aqui da asinha, né? Como se fosse um brilho. Aí você vai fazer isso em todas essas peninhas aqui. Olha. Devagarzinho, certo? Você vai fazer isso aqui também, na parte do rabo aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui. Você vai pegar e vai fazer assim. Como se fosse subindo aqui. Aqui em cima. A gente faz. Lembrando que esse aqui é esse modelo aqui que eu tô fazendo, né? Você pode fazer variado, né? Diferenciado. Também. Se você quiser pintar igualzinho a esse modelo, só é você seguir o vídeo aqui e fazer exatamente tudo que eu tô fazendo. Sempre fazendo assim, ó, coloca o pincel, aqui você carrega o pincel, deixa ele carregar bastante tinta, aí depois quando você for subindo assim, ó, aí você vai tirando o pincel, deixando só a pontinha do pincel assim, certo? Deixando só a pontinha do pincel para fazer esse efeito assim, de mais grosso para o mais fino assim, certo? Aqui também, se você quiser fazer aqui, sempre trabalhando a peça. Certo? Uns detalhezinhos que a gente faz. E agora a gente vai fazer uns detalhes aqui no galho. Você pode fazer com a tinta branca, você pode fazer com a tinta marrom, você pode fazer com a tinta preta. Esse aqui eu escolhi fazer com a branca, mas aí é opção sua, assim, né? Assim. Só como se fosse aquelas ranhurazinhas da própria madeira, né? Assim, ó. Sempre com a pontinha do pincel, para deixar ele bem fininho. Aí você faz aqui, ó. Só para dar uns detalhezinhos assim, como se fosse a madeira, né? Aqueles entalhes que tem na madeira. Certo? Olha esses detalhezinhos. E aqui na parte da asa, né? Eu fiz aqui, aí esses detalhes que você dá com essa cor branca, eles dão um toque a mais, entendeu? Na peça, assim, como se fosse um brilho a mais. Você nota que quando ela tava sem isso, a peça ela tava de um jeito, né? Depois que você faz, ela ganha um brilho a mais na peça, né? Como se estivesse acendendo mais. Aí você vai fazer isso aqui. Certo? Lembrando que é sem pressa, não precisa ter pressa. Faz o mais caprichadozinho que você puder fazer. Certo? Aqui vai mostrar assim o teu trabalho, a tua dedicação, a forma como você utiliza, né, a peça. E as pessoas elas vão começar a ver, né? Vão começar a perceber o detalhe que você faz e a diferença quando você faz cada coisa, né? Tá vendo?
Então assim, é uma peça um pouquinho mais trabalhada, não? Um pouquinho mais caprichadazinha, que você vai fazendo e os seus clientes vão se agradando, né? Com certeza quem vê vai se agradar em querer comprar e pagar até um precinho um pouco maior, né? Pela peça, beleza? Agora vamos finalizar com o olho, né? O detalhe aqui do olho. O olho você pode fazer pintado ou você pode simplesmente comprar, né? Os olhinhos assim, eles vendem, é baratinho, né? É de plástico. É baratinho, vende um saquinho com vários, acho mais de 100 óleozinhos. Então você vem aqui, simplesmente coloca um pouco de cola, né? Pode ser cola branca mesmo, cola branca normal. Coloca um pouquinho de cola, pinguinho, e cola aqui. Espera secar. Como ele é o olho azul, como tem azul na peça, aí vai combinar, entendeu? Você pode comprar esse olho de várias cores, verde, ele vem azul, verde, tem várias cores, castanho, entendeu? Aí pronto. Depois que fez isso, esperou secar, aí só é depois invernizar a peça, né? Então a peça tá assim, desse jeito. Aqui agora basta só você invernizá-la, ok? E assim encerramos essa peça aqui. Pronto, agora para finalizar 100%, vamos agora passar o verniz, né? Depois da peça seca, né? Mais ou menos assim uns 40 minutos, mais ou menos, ou até menos do que isso, dependendo aí de como está o clima da tua religião. Essa tinta ela seca bem rápido. O gesso é bem poroso, então ele seca bem rápido. Então, uns 10, 15 a 20 minutinhos já está 100% seco. Aí já dá para você aplicar o verniz, né? Verniz aqui, brilhante, né? Aí o processo é bem simples, né? Você pega um pincelzinho para cerdas macias e vai passando, né? Sempre tira toda a sujeira da peça, né? Antes, né? E vai passando, esfregando aqui o pincel de forma com movimento único, né? Não ficar esfregando assim, para cima e para baixo. Sempre esfregar aqui, ó, um movimento único, tirando o excesso, né? Do verniz na peça, certo? Sempre com um movimento único de pincel, não ficar assim, para cima e para baixo. Sempre com esse movimento assim. Você fez para esse lado, você continua para esse lado assim. Aqui, ó. Obedecendo o sentido aqui do desenho da peça. Não fica fazendo assim, certo? Aí, um movimento só. Aqui. E assim você vai passando na peça toda até finalizar. Depois, quando você deu a primeira mão, né? Você deu a primeira mão. Para dar a segunda mão você espera também, né? Você espera aí uns 5, 10 minutinhos. Aí você consegue fazer a segunda mão, se você vê que precisa dar a segunda mão, né? Para a peça ficar mais brilhosa, né? Quanto mais mãos você vai dando de verniz, mais a peça vai apresentando o brilho, né? Tem também os verniz assim, spray, né? Tipo spray. Você pode estar pendurando a peça na parede e passar o sprayzinho, né? Também duas mãos de verniz já tá o suficiente, certo? E aqui a gente vai passar o verniz nela toda, né? Depois de passar nela toda, espera 10 minutinhos, dá a segunda mão se você quiser, certo? Se você achar que é necessário, ok? E finaliza a peça, né? A peça fica finalizada, tá certo? Pronto, se você gostou do vídeo, gostou aí das dicas, dá o like, né? Se inscreve aí no canal, né? Compartilha, segue a gente aí no canal aí, que 2 vezes por semana eu vou estar postando aí um vídeo aí de alguma pintura dessa, né? De alguma peça dessa. Se vocês quiserem aí comentar alguma coisa aí embaixo, vocês comentam, assim, dá dica de alguma coisa aí, mostra como é que vocês fizeram, se tem alguma dificuldade aí na hora de pintar, e a gente vai se adaptando e vai melhorando, né, a questão dos vídeos, né? Então, no mais é isso aí, compartilha, se inscreve, né, comenta aí no vídeo aí,
E logo mais a gente tem mais peças aí para vocês, para mostrar para vocês aí, né, as técnicas de pintura. Beleza? Valeu, pessoal!